MIT.5. Então, hoje é o último dia de 2024 e faz-se necessário exaltar os feitos desse governo ilegítimo que usurpou a cadeira da presidência. Então, vamos mostrar o que esse corrupto e lavador de dinheiro, condenado em 3 instâncias e por unanimidade, teve a proeza de conseguir destruir. MP que isenta medicamentos importados perde a validade nesta sexta-feira. Impostos devem aumentar. Inoculações estão em falta em 64,7% dos municípios brasileiros, mostra levantamento. Brasil registra mais mortes por dengue do que por coronapocalipse pela primeira vez. Com reajuste do ICMS, medicamentos devem ficar mais caros em 2024. Governo bloqueia 4,4 bilhões da saúde e 2,1 bilhões das cidades no orçamento. Ministério da Saúde tem congelados 4,4 bilhões do orçamento. Governo detalha congelamento de 15 bilhões. Pasta da saúde e das cidades são as mais atingidas. Ministério da Saúde de Lula incinera 368 milhões em remédios e insumos do SUS. Governo corta mais de 4 bilhões da saúde, educação e ciência e tecnologia. Câncer, paralisia e AIDS, doenças que Haddad quer tributar. Isso no Diário do Poder. Governo e Congresso tiram dinheiro da educação e de outras áreas por mais 2,8 bilhões em emendas. Universidades sofrem corte de 1,3 bilhão após um mês do fim da greve da educação. Governo federal bloqueia orçamento e compromete o funcionamento das universidades. Governo federal e os cortes nas universidades. Menos comida na mesa. Preço de alimento supera inflação e sobe quase 50% em 4 anos. Alta no preço da carne leva açougues a oferecerem parcelamento do consumo de carne. Nota o absurdo. Governo inclui Bolsa Família e BPC no pacote de corte de gastos. Governo Lula suspende Operação Carro-Pipa e deixa 1,2 milhão sem água no Nordeste. Autor da reforma do BPC, para quem não sabe, é benefícios de prestação continuada, que são as pessoas com algum tipo de deficiência que recebem esse benefício do governo. Autor da reforma do BPC se diz pobre. E quem é o autor? Deputado José Guimarães. Para quem não sabe, o deputado José Guimarães foi o que
se tornou conhecido por ter um assessor que foi pego com dólares na cueca. E por isso ele ficou conhecido como Capitão Cueca. Esse é o que se diz pobre. E aqui o PL 4614 de 2024, de autoria de quem? José Guimarães. PT e PCdoB. Esses que se dizem cuidadores das minorias e dos pobres. Eles. Enquanto Lula viaja, gás e gasolina ficam mais caros. Gasolina e gás ficam mais caros a partir desta terça. Conta de luz fica mais cara a partir desta terça-feira. Governo Lula aumenta imposto sobre painéis solares pela terceira vez. Monitor de feminicídio, que nem existe, mas enfim, do Brasil revela aumento alarmante e estatísticas preocupantes. Brasil lidera ranking de homicídios no mundo, mostra estudo da ONU. Governo corta orçamento para direitos de idosos e pessoas LGBTQIA+. É muito difícil isso. Governo Lula aumenta tributos sobre gasolina e etanol. Governo Lula aumenta imposto de importação de veículos elétricos em 8%. Governo Lula decide voltar com 75% de tributos sobre gasolina e mudar distribuição de dividendos da Petrobras. Número de mortes de Yanomamis cresce 50% no governo Lula. Após alta de mortes, o governo suspende boletim sobre óbitos de terra Yanomami. É isso que se faz. Quando se descobre algum número que é desfavorável ao governo, o que o governo faz? Transparência? Não. Censura. Real tem segundo pior desempenho do mundo em novembro e mais desvalorização na semana do pacote fiscal. Isso aqui é uma postagem que eu fiz no X, mostrando que após o dia 25, onde o dólar chegou a, se não me engano, 6,30, o governo correu, pressionou o Banco Central, a AGU pressionou o Google e o Google tirou o dólar, tirou o real da cotação do dólar. Todas as moedas do mundo existem para fazer cotação do dólar, menos o real. O Brasil se tornou um pária monetário para o mundo. O mundo não reconhece mais o real para poder fazer transação. E isso gera impacto econômico absurdo. Os investidores estrangeiros perdem a confiança, se é que tinham confiança, no real. Porque a ditadura brasileira não permite que o real seja comparado com o dólar. Então, algum investidor estrangeiro que tem dinheiro no Brasil vai retirar o investimento do Brasil por conta da ditadura vigente, né, neste lugar.
Google tira do ar ferramenta de cotação do dólar após ofício da AGU. Aí tu tem que recorrer a outras ferramentas para poder fazer a cotação do dólar. E qual é o resultado disso? Aqui no Banco Mercantil, dia 25 de dezembro, o dólar estava a 6,46. 6,46. Aqui no Nubank, dia 25, o dólar estava a 6,40. Aqui no Itaú, o dólar estava no dia 25 de dezembro a 6,52. 6,52. E o governo reclamando porque estava a 6,38. Adiantou a censura? E aqui no dia 29 de dezembro, o dólar estava ao valor de 6,56. Era isso que o governo queria? Estrangeiro sai após pacote fiscal e 780 milhões deixam o Brasil por um dia. O Brasil é o terceiro mais endividado do mundo, ao lado da Ucrânia, diz FMI. O Brasil é o terceiro país mais endividado do mundo, junto da Ucrânia, que é um país que está há quase 3 anos em uma guerra. É esse o feito desse governo ilegítimo. Isso aqui já tem um tempo já, mas eu quis trazer aqui. Tesouro Direto em greve. Eu nunca vi Tesouro Direto em greve na minha vida toda. Tesouro Direto em greve. Veja como isso vai afetar o investidor de renda fixa. Ibovespa afunda 7,73% com piora na recuperação fiscal antes do anúncio do pacote. Abre aspas, arrecadação, fecha aspas. Leia-se roubo. Federal soma 248 bilhões em outubro e bate recorde para o mês. E apenas um adendo. Todos os meses de 2024 bateu-se recorde de impostos tomados da classe produtiva. Todos os meses bateram recorde de roubo. Estatais brasileiras acumulam até novembro o pior resultado da série histórica. Novamente, estatais brasileiras acumulam até novembro o pior resultado da série histórica. Um exemplo, eu sempre critiquei os Correios, porque é uma empresa que tem um monopólio do serviço prestado e sempre entregou resultados negativos, sempre teve déficit. Eu sempre critiquei isso. Porém, no governo passado, do Bolsonaro, os Correios entregaram lucro. Então, eu percebi que, de fato, não era apenas um problema de ineficiência, mas sim má gestão do recurso. Aí, coincidentemente, o Lula retorna ao governo ilegitimamente e, coincidentemente, começa a dar prejuízo. Não só os Correios, mas todas as estatais. Todas. É coincidência? Ou é
incompetência. Esse é o saldo de 2 anos de um governo ilegítimo que usurpou a cadeira da presidência. Parabéns aos envolvidos. E agora faça 50 em algarismos romanos, seu filho de uma sacerdotisa de Ishtar. Então é isso, te cuidem e adeus.